A partir de agora, ouviremos a mensagem da palavra de Deus, aonde o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai te convencer acerca das Escrituras. Livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 21. E nos diz assim a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comeste? E então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? Disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás para toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a semente esta, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cargos também te produzirá, e comerá da erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto em pó, e em pó tornará. E chamou Adão o nome da sua mulher de Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Glórias a Deus. A leitura da palavra de Deus, ela foi bem extensa, mas faz-se a necessidade para a revelação de hoje. Glórias a Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Entenda uma coisa, meus irmãos. A Bíblia fala que Deus, Ele havia... Acho que eu engoli um mosquito. Não é possível. Na hora da... Eu ia começar. Glórias a Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Deus havia estabelecido uma ordem. De tudo vocês podem provar. Tudo. Que coisa aqui. Dentro da criação da natureza, o que sai do mar, o que sai da terra, até o que vem do ar. Vou provar tudo. Mas daqui, da árvore do conhecimento, que dá o entendimento entre o bem e o mal, dela não provará. Porque o dia que provares, morrerás. Aí o que acontece? Astutamente, a serpente deu carona para Satanás, ou Satanás deu carona para a serpente, ou pegou carona na serpente, foi até Eva e a iludiu. Quando a serpente a ilude, e a mulher vê que come do fruto proibido e vê que não lhe acontece nada, a princípio não lhe acontece nada, ela vem e traz o fruto e oferece para Adão. Adão, vendo que não aconteceu nada com a mulher, comeu também. Só que
quando Adão come, a sentença é estabelecida no mundo. Enquanto Adão não havia comido do fruto proibido, só a mulher tinha provado, ainda não tinha acontecido nada. Foi só Adão tocar no fruto proibido e aí aconteceu. O que eu quero te dizer com isso? Se Deus determinou qualquer coisa na Bíblia que só podemos fazer de acordo com aquilo que está escrito, não podemos aumentar, não podemos diminuir, não podemos transgredir a lei que Deus assim estabelecera. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, tocando no fruto proibido, aí nós temos que ter um entendimento de quem é a culpa, quem errou, quem induziu ao erro. Para que a serpente chegue até a mulher, é porque a mulher também já estava com desejo de errar. Por que a serpente não foi no Adão, mas foi direto na mulher? Hein? Você já parou para pensar? Por isso que quando Deus dá a sentença, ele dá diretamente à serpente, à mulher, e depois ele vem dar a sentença ao homem. A sentença ao homem vem por último. Primeiro Deus pegou quem pecou primeiro. Leia a Bíblia que você vai entender isso. Por isso, meus amigos e minhas amigas, se você se aprofundar nas Escrituras, o que tem de gente fora dela são muitas pessoas, não são poucas pessoas. Por isso que quando Jesus ele vem ao mundo, o próprio Jesus ele fala assim, ó, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E realmente, não é mesmo? Sim, ó. Muitos, muita gente. Muitos são chamados, só que poucos são os escolhidos. Para se salvar vai ser poucos, irmãos. Vai ser poucos. Não fica iludido porque a igreja está abarrotada de gente não, tá? Que daquele abarrotamento de multidão de gente que está dentro da igreja, são poucos que vão se salvar ali. Poucos. Entendeu? A própria Bíblia diz o quê? Tirou o Senhor, glórias a Deus, do Egito, mas depois destruiu os que não creram. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito sério que eu estou falando aqui hoje. Quando a gente lê aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho Eterno, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, consegui. Ih, ficou melhor ainda, ó. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho Eterno, Deus, ele vai procurar o culpado. Ele não vai atrás do inocente. Porque a pior coisa que tem, meus irmãos e minhas irmãs, é você ouvir uma pessoa que está te ensinando erradamente, você saber que está errado e querer aceitar esse erro como verdade. Não faça isso. Se você aceitar o ensinamento errado como certo, você vai conduzir a tua alma ao inferno. E além de conduzir a tua família toda. A bênção que te alcançou vai virar maldição. O que diz a palavra do Senhor? Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. Mas aí você vê, depois de você estar salvo, você começar a aceitar o erro, começar a aceitar a mentira, começar a aceitar o mundo. Não faça isso. Irmão, irmãs, eu estou servindo a Jesus há mais de 20 anos, pregando a mesma coisa. Eu nunca tirei as pessoas da palavra da verdade. Por mais que eu encontrasse vantagem ali fazendo isso, eu jamais faria isso. Por quê, irmão? Estaria condenando a minha alma e a alma dos meus ouvintes ao inferno. Essa que é a realidade. Entendeu, meus irmãos? Por isso que a Bíblia, ela dá diversas proibições. E mais, eu prefiro ficar com as proibições da Bíblia do que com a permissão dos homens. O que a Bíblia fala? Que nós temos 3 inimigos, pessoal. Que inimigos são esses, irmão? O mundo,
O diabo e a carne, a nossa própria carne é um inimigo nosso. Aí se você for para Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Aí se você for para Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo. Aí se você for para Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, diz o quê? As obras da carne. E as obras da carne é o quê? Prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, mentira, distorções, heresia e coisas semelhantes a essas, que não permitirá que você herdará o reino dos céus. Por isso, meus irmãos, ali no Éden, a serpente não era boba, Satanás não era bobo. Ele não foi direto no homem, foi direto na mulher. E induziu a mulher ao erro. Por isso que Deus nunca autorizou mulher nenhuma ao sacerdócio, mulher nenhuma ao episcopado. Deus deu essas ordenanças direto ao homem, para liderar. E a mulher ser sua auxiliadora. Porque como a mulher pecou e errou e fez o homem pecar, Deus não ia permitir que isso se perpetuasse. Entendeu? Por isso que a sentença veio em cima da serpente e em cima da mulher. A cobrança veio primeiro ali em cima deles. Entendeu? Depois Deus foi lá e tratou com o homem. E detalhe, o próprio Adão não era bobo não, irmão. A mulher que tu me deste. O que ele quer dizer com isso? Eu não te pedi nada, credor. Estava aqui quietinho na minha, vivendo a minha vida. Entendeu? Não te pedi mulher nenhuma, não orei te pedindo mulher nenhuma. Você que veio com essa história dizendo, ó, não é bom que o homem viva só. Falhei uma disjuntora. E olha aí, ó. O vento que você me arrumou. Mas tá bom. Tá bom. Aí só que Deus cobrou também o homem. Que ele ia ter que trabalhar duro para poder ter o seu sustento. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Então, devemos seguir as ordens certas à luz das Escrituras. Não adianta inventar. Não adianta aumentar. Não adianta diminuir. Hoje tá brabo hoje. Hoje tá fogo. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu só sigo aquilo que a Bíblia manda eu seguir. Eu sou crente Bíblia desde 1996. Eu sou crente Bíblia desde 1996. Nada mudou. Tudo que está escrito está indo para o seu cumprimento. Cuidado com esse modismo que está aí. Quando a Bíblia diz que Deus veio fazer visita a Adão, glórias a Deus, Adão, percebendo a voz de Deus, ele foi se esconder, porque ele estava errado, ele estava em pecado, ora. Cuidado, hein? Você fica aí pecando, errando, indo contra as Escrituras, pode acontecer numa hora ou outra, Deus fazer uma visita a você. E se ele te fazer uma visita, tomara que não seja igual aquele homem que estava juntando muito tesouro. Vou aumentar os meus celeiros, estou tendo muitos bens, e de repente a voz de Deus diz, está lá no livro de Lucas, e vê a voz de Deus e diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? Irmãos, irmãs, não vale a pena ficar na mentira,
distorcendo a Bíblia, aceitando cargos que não existem, principalmente as irmãs. Do mesmo jeito que o diabo iludiu Eva, enganou Eva e fez Eva pecar, nos dias atuais está acontecendo a mesma coisa. Quantas que já caíram no engano de Satanás? Quantos que já caíram na mentira dos demônios? Quantos que já estão na doutrina das trevas, pensando que é doutrina de Deus? Aí Adão e Eva se escondem. Deus, acha que Deus não sabia que estava escondido, irmão? Deus sabia. Quando Deus pergunta assim, Adão, Adão, aonde tu estás? Ah, Senhor, me escondi porque eu estava nu. Aí, olha a pergunta de Deus. Quem te mostrou que você estava nu? Adão. Versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste, a mulher que me deste, por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão, tirou dele da reta, falou, a mulher que me deste, a mulher que tu me deste, tem nada a ver com isso. Porque quando Adão estava na dele, quer dizer, vou falar bem melhor aqui, um entendimento bem mais claro aqui para você entender. Quando a mulher e a serpente estavam ali em conversa, a pior coisa que tem, irmão, é a mulher conversar com a pessoa errada. O erro já começa aí. Por isso que quando Paulo falou assim para a mulher, dizendo, se você quer saber alguma coisa, vai perguntar ao teu marido. Não fica perguntando essas serpentes aí fora, não, porque depois você vai se estrepar. Eva se estrepou por ouvir serpente. E vocês ficam ouvindo essas serpentes aí fora aí, vocês vão se estrepar também. Você vê que em momento nenhum, irmão, Paulo está dizendo, vai lá, pergunta a um outro pastor, pergunta a um outro bispo, pergunta a um outro apóstolo. Paulo falou isso? Não. Vai e pergunta ao teu marido, que o teu marido é sacerdote, teu marido é pastor, ele vai te orientar. Agora, o que está acontecendo agora? Quando uma mulher pergunta para uma outra mulher e deixa de perguntar ao marido, aí ela vai lá e pergunta a outra mulher que está com a vida arrasada, e se eu estou na tua pele, eu aproveitava. Esse teu marido aí, tá com nada. Pega um que tenha mais de cor. Tira essa pedra de tropeço da sua vida. Olha só o perigo, irmão. Por isso que eu falo, irmão, que tem muitas irmãs desorientadas. Está desorientada, porque em vez de se orientar com o marido, está se orientando com pessoas que não têm orientação para lidar. Entendeu? Eu já fico com o pé meio atrás. Eu já fico com o pé meio atrás com muitas situações que eu fico observando, eu fico vendo. Porque, irmão, não existe, não adianta. De quem é a culpa? Quem errou na história, então? De quem é a culpa? É de Adão? É de Eva? É da serpente? Ou é até do próprio Deus? Que não desceu logo ali para avisar para eles não errar. De quem é a culpa? Deus não tem culpa não, irmão. Só dei uma simulação, só para vocês entenderem. Deus não tem culpa de nada, sabe por causa de quê? Porque ele já estabeleceu a regra. A regra é essa, a lei é essa. Não toque na árvore do fruto proibido. Se não é para tocar, não é para tocar. Se não é para inventar, não é para inventar. Se não é para criar outros cargos, não é para criar outros cargos. Então Deus já estabeleceu a ordem. Mas a rebeldia é muito grande, irmão. Eu quero, eu vou ser, não, a igreja do vizinho já tem que ter também. Isso vai, continua. Salvação individual mesmo, você que vai para o inferno, não sou eu. A minha parte eu estou fazendo, estou pregando, estou anunciando, estou ensinando, estou mostrando a verdade. O caminho não é esse. Aí o que acontece? Vai lá e se orienta com as sacerdotisas, será? E não tem como. Uma casa dividida não subsistirá. E Paulo, se você for ver pela Bíblia, ele estava tendo um problema muito sério, irmão. Se você ler direitinho as epístolas, você vai ver
Paulo já estava tendo problema com as irmãs na igreja. Não eram todas, mas algumas irmãs ele já estava tendo problema. Lá na época dele, lá na época paulina, já tinha irmã querendo ser bispa, pastora, sacerdotisa, apóstola, e Paulo repreendendo. É indecente isso para você, hein? Isso aí não foi feito para você não, hein? Isso aí foi feito pro teu marido. Procure se orientar mais com ele. Quando Paulo dá ordem para Timóteo, qual é a ordem que ele dá para Timóteo? Timóteo, vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, levantai anciões e os vocacionais para a obra que Cristo assim determinou. Ele falou anciões, não falou anciã. Tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Entendeu? Mas vamos lá, vamos continuando. Aí aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 21, aí Deus foi lá na mulher e cobrou a mulher. Pra tu ver que Deus largou Adão de lado, que Adão falou assim, jogou na cara de Deus, irmão. Imagine. Deus veio falar contigo. Quem te mostrou isso aí? Que esse pecado aí é certo? Quem me mostrou? A mulher que tu me deste. Aí, olha a forma como que Deus fala como que Adão fala com Deus aqui, ó. No versículo 8, Adão vem até Deus e pergunta: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava na virada do jardim, mais lá embaixo aqui, ó, versículo 11, quer dizer, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu, Adão? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Olha a resposta de Adão para Deus, ó. Isso ali, olha só a resposta. Versículo 12. E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Isso aqui Deus fez, nem discutiu com Adão. Deu as costas para Adão e foi em cima da mulher. Ô mulher, por que tu fizeste isso? E disse a mulher a Deus, ó, a serpente me enganou e eu comi, Senhor. A serpente, um jogando pro outro. Adão joga a culpa em Deus, aí Deus vai cobrar a mulher joga a culpa na serpente. Eu acredito que a serpente joga a culpa em Satanás, mas vamos lá. Aí ela jogou a culpa na serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, ó, já começa a sentença: porquanto fizeste isso, maldita serás que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Isso aqui é na Bíblia que eu estou lendo, tá, irmão? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao 21. Só que eu estou aqui já no versículo 14. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Não foi nem entre a serpente e o homem. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E a tua semente, a serpente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já está falando da vida de Cristo ao mundo. Aqui Deus já está profetizando que ia corrigir todo esse erro, mas mais na frente, no futuro. Entendeu? Aí, versículo 16, aí vem a sentença da mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. A tua conceição terá 2 filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É disso que as mulheres estão correndo. Nenhuma mulher quer ser mais auxiliadora de marido, não quer ser mais submissa de marido nenhum, não quer que o seu desejo seja do seu marido, e não quer que o marido domine ela. As mulheres hoje querem tudo cabeça, está tudo errado, irmão. Porque não foi essa a ordem que Deus estabeleceu. Está aqui na Bíblia, isso é Bíblia, irmão. Isso não é eu que estou falando, isso é Bíblia. Se você sai disso, você já está embaixo de maldição. Se você aceita cargo como sacerdotisa, como pastora, como presbítera, como apóstola e como bispa, você já está embaixo de maldição. Porque esse cargo não foi dado a você, foi dado ao homem. Isso não é inventação da minha cabeça, irmão. Isso é Bíblia. Agora, é você que vai para o inferno, então vai aceitando tudo.
Depois, quando chegar lá em cima, que é onde nós vamos ver tudo acontecer, quando chegar lá no juízo final, Senhor, eu sou a pastora fulano de tal. Deus vai falar na tua cara, no teu rosto, diante de você. Vai falar assim, pastora? Pastora? Bispa? Apóstola? Presbítera? Aonde que está escrito aqui na minha escritura? Aonde foi que eu autorizei a acontecer isso? Sacerdotisa? Aonde foi no Antigo Testamento que eu mandei levantar alguma sacerdotisa? Você vai se lascar, minha amiga. Você vai se quebrar toda no juízo final. E mais, antes de chegar no juízo final, me desculpe, eu tenho que falar a verdade. Se o teu marido não está falando, se o pastor da tua igreja não está te falando, pelo menos agradeça a Deus por eu estar te orientando aqui. Isso não é coisa da minha cabeça não, isso é Bíblia. Antes de chegar no juízo final, se você não se arrepender enquanto é tempo, você vai ser lançada direto no inferno. Porque tudo aquilo que está fora da Bíblia vai te conduzir ao inferno. Porque a ordem está bem clara aqui, ó. E disse Deus à mulher aqui, ó, tá? Isso é Bíblia. E disse Deus à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua corrupção terá teus filhos com dor, e a tua conceição terá dor com os filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quando você reverte isso, entendeu? E você faz o teu marido ter desejo, e tu domina o teu marido, você reverteu as ordens. Aí o que acontece? Você já está embaixo de maldição. Porque você foi ser chamada para ser auxiliadora do teu marido. Para você auxiliar ele pelas costas. Entendeu? Quando Moisés estava apertado, isso é Bíblia. Moisés lançou em rosto diante de Deus. Senhor, o que foi que eu te fiz para ter que suportar isso? Essas 12 tribos de Israel aqui me perturbando, trazendo peso sobre minha cabeça. Deus brigou com Moisés? Sabe o que Deus falou com Moisés? Moisés, vou fazer o seguinte, para aliviar a tua carga. Para aliviar a tua carga, traz a tua mulher que você vai consagrar ela e ela vai ser... Foi isso que Deus fez? Traz Zípora aqui, que ela vai ser pastora desse povo. Traz Zípora aqui, que ela vai ser sacerdotisa. Foi isso que Deus fez? Não, traz a tua irmã aqui, Miriam, ela já é instrumentista mesmo. Toca uma música, uma maravilha. Traz a Miriam aqui que eu vou levantar essa cena. Foi isso que Deus fez? O que Deus fez? Levantai anciões de boa reputação entre as tribos e orai sobre eles. E o poder que está em ti, eu vou repartir sobre eles. Irmão, por mais que Moisés tivesse um poder grandemente de Deus sobre a vida dele, ele não estava mais suportando a carga. Ele não estava mais. Ô pastor presidente, vice-presidente, ou pastor de congregação, não está aguentando mais a carga. Levanta o segundo, levanta o terceiro, levanta o quarto, levanta o quinto, levanta pastores aí. Agora não caia no erro de reverter as coisas. E depois você reduziu o teu tempo de vida. Porque a Bíblia fala sobre isso. Sobre um aumento do tempo de vida e sobre a redução. Porque isso que eu estou te mostrando também está no Novo Testamento. E Paulo dá a mesma ordem, assim como Moisés recebeu de Deus, dá a mesma ordem para Timóteo. Timóteo, vai de cidade em cidade, lugar em lugar, levantar anciões de boa reputação, os consagrai para essa obra. E levantar a igreja de lugar em lugar. Eles não mudaram a ordem também. Aí o que acontece aqui? Deus dá essa ordem para a mulher, dá a primeira sentença, por causa do pecado deles, dá sentença para a serpente, já diz no futuro o que vai acontecer com Satanás, depois repreende a mulher e dá-lhe uma sentença forte também, está aqui. Por último, Deus vai dar a sentença ao homem, por último, entendeu? Porque por mais que o homem tinha sido assim, feito
fizeram ele pecar inocentemente, mas nem por isso ficou longe da punição, não. Foi punido também aqui, ó. Versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cargos também se produzirá, e comerá da erva do campo. E no suor do teu rosto tirarás teu sustento, até que tornes a terra, porque dela foi tomado. Aí aconteceu, aqui foi a sentença do homem. Vai ter que trabalhar dobrado, meu amigo. E chamou Adão a sua mulher de Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Aí o versículo 21, que é o que me chama mais atenção. Isso aqui, ó. Vestimenta. Ó, isso aqui, ó. Vestimenta. Se fosse para um homem andar pelado, irmão, se fosse para um homem ou para a mulher andar de qualquer maneira, Deus não havia os vestido. Aqui, ó. Versículo 21, para terminar, já vou orar para o final. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ó. Vestimentas compridas. Vestimentas brancas e compridas. Se o reino dos céus exige santidade na roupa, até para entrar no céu, aqui na terra, tanto o pastor como o missionário da igreja tem que se comportar como cidadão dos céus, com vestimentas decentes, cumprida com a sã doutrina do céu e aqui na terra. Glórias a Deus. Muitas pessoas já estão fora há muito tempo do reino dos céus. Isso é Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não adianta querer vir falar para mim: não, irmão, isso é uso e costume, que tua mente já está contaminada. A tua mente já está poluída pela serpente. Em vez de dar voz, em vez de dar ouvido à voz de Deus, que é o que está na Bíblia, a Bíblia é a voz de Deus, você tem dado ouvido à voz da serpente. Por isso que você não se firma em nada. Irmão, eu vou ser sincero. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que eu já sou o último dos profetas, irmão. Sério? Eu tenho procurado profetas da minha época e não tenho achado. E os poucos que eu tenho achado se venderam. Então o que eles falam para mim? Irmão, isso aí não dá lucro não, irmão. Isso aí não dá renda não. Não faz essas coisas não. Daqui a pouco sabe o que vai acontecer? O pastor presidente e o Vitor vai cortar minha mamata. Acho que eu quero perder minha mamatinha? Ficar igual você, que nem um maluco, que nem um doido? Essas coisas, ninguém mais quer ouvir isso aí não, irmão. É mesmo, é? Aí eu comecei a entender, irmão, que eu sou o último dos profetas. Já a minha geração, a minha época já está se acabando. Por isso que há esse levante todo contra mim, irmão. Entendeu? Pessoas que se dizem ser de Deus. Não, aqui é do jeito que eu quero. Deus mandou fazer assim, pronto. Aí como eu não quero compactuar com aquilo que é errado, com a mentira, eu prefiro me distanciar. E falo aqui com ela a mesma coisa. Porque a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, se você não passar a ler a Bíblia, meu amigo, se você não passar a ler a Bíblia, minha amiga, você vai viver a vida inteira dentro de uma igreja e depois, no final, você vai morrer e ainda vai para o inferno ainda. Porque se não for, meu amigo, em obediência à palavra de Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Infelizmente, a palavra é essa. Lá no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Agora, é você e Deus, eu estou fazendo a minha parte. Essa semana é a última semana da campanha profética. Eu vou estar encerrando essa semana. Não sei se vou retornar na próxima semana. Mas a minha parte eu fiz. Agora, se você quer viver na mentira, continuar na mentira, achar que é fanatismo isso que eu estou fazendo, achar que é fanatismo que a matriz tem falado,
Entendeu? Aí é você e Deus. Quer ficar na rebeldia? Quer ir para o inferno? É você e Deus. É uma escolha. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Entendeu, meus amigos? Eu acredito assim, irmão, que eu já sou o último dos profetas. O meu tempo já está se indo, já está se acabando. Estou sendo sincero, irmão, estou com 49 anos de idade. Eu já não consigo fazer mais muita coisa igual eu fazia. Entrar naquela eloquência. Mas também não me vendi não, tá? Não me vendi para o mundanismo. Não me vendi para o presente século. Eu ainda continuo ali naquilo que eu aprendi em 1996. E não sou fundamentalista. Não sou fanático. Não sou desequilibrado. Eu sei muito bem o que eu estou falando. E eu quero dizer para você aí, ó. Tá em dúvida? Me pergunta, ora. Irmão, o que o irmão acha disso aqui? Esse cargo aqui é certo? Eu vou te dizer se é ou não é. Amanhã tem mais, tá? Amanhã é a continuação dessa conversa aqui hoje. Amanhã o negócio vai ficar estreito aqui, hein? O tema de amanhã, ó. Tá uma uva o tema de mensagem de amanhã. Amanhã você vai ser esclarecido. E na quarta-feira também. Porque eu vou entrar nesse tópico, nessa profundidade que eu estou entrando aqui. Eu quero ver você no céu, meu amigo e minha amiga. Eu não quero ver você no inferno. Eu não estou preocupado com o teu dízimo, com a tua oferta, não. Eu estou preocupado em levar você para o céu. Eu estou preocupado em colocar você na mão de Deus. Entendeu? Assim como o presidente da minha igreja e o vice-presidente estão preocupados em levar você para o céu. Por isso que eles deram a sinalização de algumas proibições. Ó, isso não é de Deus, isso também não é. Sai da mentira enquanto é tempo, se você quiser ir para o céu. Entendeu? E quando eu falo sai da mentira, do erro doutrinário. Foi isso que Deus estabeleceu no Antigo Testamento? Foi isso que Jesus fez no Novo Testamento? Foi isso que os apóstolos ensinaram? É isso que está escrito na Bíblia? Essa inovação? Não é. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Todos eles erraram. Por mais que a sentença sobre o homem foi pouca, mas ele recebeu também a sentença de Deus. Não pense que ele não recebeu, não, mas ele recebeu. Ele foi cobrado pelo Criador também. A cobrança veio primeiro em cima da serpente, que ela que foi o pivô de tudo. Depois veio em cima da mulher. E por último veio em cima do homem. Mas todos foram cobrados. Como eu não quero cobrança nenhuma nos meus ombros, eu não vou compactuar com aquilo que é errado. Não vou mesmo, irmão. Entendeu? Então eu prefiro sair de Jerusalém para ir para Antioquia, para Filipe, entendeu? Para Tessalônica, para Belém, para qualquer outro lugar. Entendeu? Tendo uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, procure ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você nunca vai descobrir o que é certo e o que é errado. Porque no livro de Malaquias tem que dizer lá, e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio. Entendeu? Agora, para você saber essa diferença, meu amigo, você tem que ler a Bíblia. Ah, mas o pastor famoso falou, esquece esse negócio de fama. Pelo amor de Deus. Você tem que saber se realmente eu estou na Bíblia. Se tudo que eu falei aqui, se tem respaldo bíblico. Porque até os nossos diplomas não vai valer nada diante de Deus. A única coisa que vai haver validade diante de Deus, e até no juízo final, é se verdadeiramente você obedeceu o que está na Bíblia. Se não obedeceu, meu amigo, não adianta de nada. E os únicos cargos que vai ser reconhecido é só aqueles que estão na Bíblia. Tudo aquilo que está fora da Bíblia não vai ter reconhecimento no céu. Não vai ter. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Agora, uma coisa eu te pergunto, de quem é a culpa? Hein? De quem é a culpa? É de Adão? É de Eva? É da serpente? É de Satanás?
a culpa é de todos. Porque o que diz a Bíblia? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Deus, para corrigir tudo isso, todo esse erro, o que Deus fez? Enviou o seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entendeu, meus amigos? Entendeu, minhas amigas? Ó, estou fechando a Bíblia agora. É isso aqui, ó. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela diz assim, ó. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Operando eu, quem impedirá? Isso foi Deus que falou. Aí Jesus Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Aí o Espírito Santo falou assim: eu vim para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te guiar em toda a verdade. Os anjos celestiais também vão pregar o Evangelho eterno. Já está quase perto disso acontecer. Os sacerdotes, os pastores, os atalaia e os profetas devem continuar anunciando a verdade da Bíblia. Porque senão, a muda jumenta vai voltar a falar de novo. E cuidado com o engano de Satanás e com as falsas doutrinas de demônios, que está aí, ó, impregnando em muitos lugares. Tome muito cuidado. Porque em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz acerca de doutrina de demônios. Em Marcos, capítulo 7, versículo 7 diz acerca da doutrina dos homens, que é tradição de homens. E em João, capítulo 7, versículo 16, fala sobre a doutrina de Deus, assim como confirmado em Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, nos mostrando que o Evangelho é eterno, ele não vai mudar. Tudo que está escrito vai se cumprir conforme a vontade de Deus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu, aos nossos corações. Vamos orar para o final, em nome de Jesus, e que Deus possa falar mais forte aos nossos corações. Glórias a Deus. Vamos lá, orar para o final. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, mais um dia. Estamos aqui cumprindo o ID dessa campanha profética das revelações de Deus. Senhor, toma este homem e esta mulher nas suas mãos. Abençoa cada dia, meu Deus, com as ricas bênçãos dos céus. Não desampare nenhum deles. Entra com providência, meu Deus. Se não for a tua providência, o que será de nós? Este mundo é ilusão e fantasia. Quantas pessoas estão iludidas, meu Deus? Quantas pessoas estão enganadas, meu Pai? Tem deixado de se levar pela circunstância, pelo mundanismo, até pelo modismo e pelo engano que esse mundo tem oferecido, meu Pai. Mas, Senhor, toma este homem e esta mulher nas tuas mãos, que eles possam compreender, meu Pai, que sem a tua luz, que vem através das tuas palavras, nunca chegaremos aos céus. Mas obedecendo aquilo que está escrito e procurando analisar tudo aquilo que o Senhor falou, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aí sim eles terão vida, meu Pai. Eu entrego cada vida nas tuas mãos. Cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo. Nos dá força, cara. Segura na mão de cada um, meu Pai. Eu entrego cada vida nas tuas mãos.
Os que estão empregados, meu Pai, mantenham seus empregos. E os que estão desempregados, abre as comportas dos céus, meu Pai, para que eles possam, Senhor, se alegrar, meu Pai, e levar o pãozinho de cada dia para casa. Isso que eu já te peço, já te agradeço, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu entrego vocês na mão de Deus, já certo da vitória. Procure uma igreja bíblica, uma igreja mais próxima da sua casa. Glórias a Deus. Meus irmãos, tenho procurado fazer a minha parte, para que você não seja enganado. Nos ajude em oração. Nós precisamos muito da oração de vocês. Porque sem a oração de vocês, eu não vou conseguir tomar certas decisões corretamente. Porque eu preciso tomar algumas decisões nesse mês agora. E eu preciso muito da oração de vocês. Porque eu não posso tomar decisões precipitadas. Mas eu já estou em oração, estou em campanha de oração. E eu acredito que Deus vai fazer a obra e vai ouvir o que eu tenho falado com Ele. Porque a obra não pode parar, meus irmãos. Não pode parar. Glórias a Deus. Porque eu sempre vivi fazendo a vontade de Deus, não a vontade de pessoas. E jamais eu vou fazer a vontade de quem quer que seja. Se estiver na palavra em obediência, eu vou ouvir. Mas se estiver fora da palavra, eu não vou ouvir. Eu vou dar um tchau, vou dar as costas e vou embora. Porque assim como meu Deus detesta os que vivem na mentira e fora da verdade, eu faço a mesma coisa. Devemos voltar e estar na origem que Deus determinou, à luz das Escrituras. Que todos aqueles que estão fora vão ser lançados no inferno. Me desculpe, mas a verdade é essa. Estou aqui como sacerdote de Deus, como pastor do Altíssimo. Realmente, aí sim, eu estou em obediência conforme a Bíblia diz. Agora, os que estão em desobediência, eu não posso fazer nada. Eu tenho orientado, eu tenho falado. O que a Bíblia diz? Que ouça ou que deixe de ouvir, mas casa rebeldes são. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço a vocês encarecidamente, ore por mim e procure ler a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você vai ficar sendo enganado, continuar no engano e não vai conhecer a verdade como a verdade é. Eu não vou te enganar. Eu vou estar sempre aqui falando a verdade, porque eu não quero ir para o inferno. Todos aqueles que enganam as pessoas, eles estão indo para o inferno e querem te levar junto. Porque há mais de 10 anos eu prego a mesma coisa. Tanto quem ensina a palavra de Deus erradamente e quem ouve a palavra de Deus erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Por isso que eu estou fazendo a minha parte aqui. Olha a mensagem que eu acabei de pregar. De quem é a culpa? É só você meditar direitinho que você vai entender. Porque quando a sentença vier, meu amigo, vai vir em cima de todos aqueles que estão enquadrados. E eu não quero essa sentença sobre minha vida. Por isso que eu vivo proclamando a verdade. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Fique ligado, fique na paz. Amanhã tem mais, hein? Amanhã vai ser mais forte ainda, irmão, que eu vou falar aqui. Amanhã você vai ter a certeza, se verdadeiramente você está no caminho ou você não está. Porque de repente você estava no caminho, aí você acabou se perdendo porque ouviu a pessoa errada. Assim como Eva ouviu a serpente e se perdeu do caminho, ainda fez Adão se perder, depois Deus colocou todo mundo no caminho de novo, mas embaixo de sentença. Não devemos esperar Deus nos sentenciar. Temos que se consertar enquanto é tempo. Se conserte com Deus para você poder morar nos céus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Fique na paz de Jesus. E até uma próxima, se Deus quiser.